Olá, tudo bem? Este é o canal A Boa Notícia. Eu sou Iraci trazendo mais uma boa notícia para você. Se ainda você não se inscreveu neste canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, escreva lá nos comentários alguma coisa para mim, sabe? Compartilhe bastante porque tem muitas pessoas, o mundo, aliás, está precisando de boas notícias. Nós acordamos já com as más notícias e vamos dormir com as más notícias. Mas há uma boa notícia hoje. A boa notícia que eu quero falar para você é a seguinte, que Deus ouve orações de todos os lugares. E Deus está presente em todos os lugares. Até em lugares que nós nem imaginamos. Hoje eu quero trazer para você 3 histórias bíblicas que mostram como Deus ouve as nossas orações. A primeira delas é de 3 rapazes que foram levados cativos de Judá para a Babilônia. E havia uma ordem lá na Babilônia, o rei Nabucodonosor construiu uma grande estátua de ouro e fez um decreto que todas as pessoas do seu reino se dobrassem diante daquela estátua de ouro e que todas as pessoas do seu reino orassem para os deuses da Babilônia. Se alguém fosse pego fora disso, não adorando a estátua e orando para deuses de outros lugares, eles seriam lançados na fornalha ardente. E haviam 3 rapazes, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles decidiram no seu coração adorar somente a Deus, o Deus único e verdadeiro. E assim eles fizeram e foram ameaçados de ser jogados lá na fornalha ardente. E eles responderam, quando eles foram confrontados pelo rei, que eles seriam lançados na fogueira, eles responderam assim para Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Bem, eles foram jogados na fornalha ardente. E o rei ficou tão irado que mandou aquecer aquela fornalha 7 vezes mais. Para vocês terem uma ideia, as pessoas que jogaram aqueles 3 rapazes amarrados dentro da fornalha, eles morreram. E depois de algum tempo, o rei, olhando aquela fornalha, ele viu que aqueles homens estavam soltos e não tinham só 3, tinham 4 homens lá dentro. E eles passeavam no meio da fornalha. E o rei, muito intrigado com aquilo, mandou tirá-los dali. E eles foram tirados dali, os 3 foram tirados dali. E para vocês terem uma ideia, nem um fio de cabelo deles se queimou, nem cheiro de fumaça havia nas vestes deles. Então Deus estava na fornalha com eles, o anjo do Senhor estava na fornalha com eles. E Deus ouviu a oração deles ali de dentro da fornalha. Um pouco tempo depois, um outro irmão deles, companheiro deles, Daniel, que também foi levado cativo para a Babilônia. O rei já não era Nabucodonosor, era Dario. E foi feito um decreto também que nenhuma pessoa do reino da Babilônia poderia orar para qualquer outro deus. E Daniel era um homem temente a Deus. E 3 vezes no dia ele se ajoelhava no seu quarto, virado para Jerusalém, e orava ao único Deus verdadeiro, ao único Deus que é verdadeiro. E ali muitas pessoas viram e foram entregá-lo para o rei Dario. Mas o rei Dario tinha uma predileção especial por Daniel.
Mas como ele tinha assinado o decreto e palavra de rei não volta atrás, naquela época não era fornalha, era cova dos leões. Todo aquele que desobedecesse a ordem, o decreto do rei era lançado na cova dos leões. E Dario, com muita dor no coração, mandou jogar Daniel na cova dos leões. Aquela noite, o rei Dario não dormiu. Não dormiu porque ele ficou com seu coração muito pesaroso ao saber que Daniel estava na cova dos leões. E aconteceu que pela manhã, o rei se levantou bem cedo e foi com pressa à cova dos leões. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, diante de Deus, e também contra ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Mais uma vez, Deus está em lugares muito esquisitos para o nosso pensamento, né? E o anjo do Senhor estava ali na cova dos leões. Agora nós vamos para um outro caso que é pouco diferente, porque os 3 amigos de Daniel mais Daniel eram obedientes ao Deus vivo, ao Deus único e verdadeiro, temia a ele e buscava-o. Mas tem um personagem da Bíblia chamado Jonas que ele estava em completa desobediência a Deus. Deus mandou ele ir para o leste e ele foi para o oeste. Aconteceu que estando naquele navio, fugindo da presença de Deus, houve um grande temporal que quase levou aquele navio a pique. E eles lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. E Jonas foi jogado no mar. Mas Deus preparou um grande peixe para que engolisse Jonas. E Jonas foi engolido e foi com o peixe para as profundezas do mar. Será que Deus ouviria a oração de Jonas? Jonas orou lá do ventre do grande peixe. E ele diz assim, a Bíblia diz assim: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Então nós vemos que também, neste lugar tão difícil, o ventre de um peixe, onde Jonas estava, ele se lembrou de Deus, se voltou para Deus. O peixe estava nas profundezas do mar e ele clamou ao Senhor. E ele disse que Deus ouviu a sua oração lá do ventre do peixe. Ele estava totalmente errado, mas Deus o ouviu e fez com que aquele grande peixe o vomitasse numa praia. E aí ele foi cumprir a vontade de Deus. Então nós vemos 3 situações totalmente diferentes para nós, que a nossa ideia não pode conceber. Uma fornalha ardente, uma cova onde havia leões famintos e o ventre de um grande peixe no fundo do mar. Deus não só estava presente ali, como ouviu a oração daqueles filhos dele. Uns estavam certinhos diante de Deus, o outro não estava. Mesmo assim, Deus ouviu a oração. Então, eu quero deixar para você hoje aqui esses 3 exemplos, essas 3 histórias que contam que o nosso Deus está em todos os lugares e ele ouve o clamor da onde nós estivermos e ele envia o socorro. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Seja a situação que você estiver, como você estiver, não tenha vergonha. Aonde você estiver, clame.
clame ao Senhor, porque Ele vai te ouvir e Ele vai te dar saídas para a situação mais inusitada, mais diferente, mais difícil que você possa achar. Que Deus te abençoe grandemente, abençoe você, abençoe a tua família, abençoe os lugares por onde você for, que você seja uma luz de Deus brilhando em todos os lugares. Amém? Até qualquer momento. Tchau!